Querido irmão, querida irmã, nesse domingo 29 de junho celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Que possamos seguir hoje os ensinamentos desses apóstolos que nos deram os fundamentos de nossa fé. No Evangelho desse domingo, escrito por São Mateus, presenciamos o testemunho de fé de São Pedro dirigido a Cristo. O discípulo entende que Jesus não é um homem qualquer com apenas algumas ideias interessantes. Ele é o próprio Filho de Deus, o Messias que veio para nos salvar. Diante dessa profissão de fé, Cristo informa São Pedro que lhe entregará as chaves do reino dos céus. A Igreja de Jesus será fundada sobre a primazia do apóstolo Pedro, e o poder do inferno jamais poderá vencê-la. Se você deseja estar unido à comunidade, com a Santa Igreja de Deus, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode levar o conforto de Cristo a um coração desalentado. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, a igreja celebra hoje, numa só festa, dois homens muito diferentes, mas necessários na obra de Deus. Eu acho que é a primeira coisa que a gente aprende celebrando a festa de hoje, dos santos Pedro e Paulo, como Deus conta com pessoas diferentes para se completarem na obra dele. Deus é capaz de fazer com que pessoas com histórias diferentes, cabeças diferentes, maneiras de resolver as coisas diferentes, não passem a vida dando cabeçadas, mas consigam completar uma a outra. Essa é um pouquinho a história de Pedro e Paulo. Se você der uma olhadinha no Novo Testamento, você vai ver que um era um homem rude, com pouca formação intelectual, outro era refinado, a sua formação tinha sido muito bem traçada. Eram homens com maneiras, temperamentos diferentes para lidar com a vida. Paulo, aguerrido, tinhoso. Pedro, cheio de altos e baixos. Cada um do seu jeitinho. Eles foram importantes na obra de Deus. Eles tinham um lugar na obra de Deus. Nenhum dos dois sozinho seria capaz de realizá-la, mas os seus lugares se completavam.
E eu acho que essa já é a primeira dica importante para a gente. Nós lidamos todo o tempo com pessoas diferentes, não só casualmente, mas também ali onde Deus nos colocou e tem para a gente uma missão, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho. A gente lida todo o tempo com pessoas diferentes que também estão ali para servir a mesma coisa, fazer caminhar, fazer navegar o mesmo barco. Às vezes, as nossas diferenças, nós as vemos como um problemão e olhamos para as pessoas diferentes, já imaginando que elas vão ser dificuldade para a gente. Se uma pessoa pensa diferente de mim, pronto, está errada. Se ela faz diferente de mim, esse não é o jeito certo. Talvez hoje Pedro e Paulo ajudem a gente a ver isso com outros olhos. Bom, as pessoas que Deus colocou ao meu lado, possivelmente, para chegar no mesmo ponto que eu, não vão fazer o mesmo caminho que eu, o mesmo trajeto que eu. E pode ser que elas não estejam erradas por isso. Pode ser que outras maneiras sejam interessantes para eu aprender, quem sabe. Olhar para as pessoas que estão perto da gente, diferentes de nós, e que de alguma maneira até nos desafiam por causa dessas diferenças, talvez seja algo importante. Dizem que à medida que a gente vai ficando mais maduro e um pouquinho mais com juízo, a gente aprende a ser mais compreensivo com as diferenças. As pessoas têm caminhos diferentes, têm cabeças diferentes, e é possível que a gente aprenda com o tempo a levar isso de um jeito melhor. Deus queira, né? Mas a gente não precisa esperar para ficar velho para isso funcionar. A gente pode tentar fazer isso acontecer já agora, quem sabe na casa da gente, né? Você vai chegar em casa daqui a pouquinho e vai encontrar lá 2, 3, 4 pessoas diferentes, né? Você vai flamenguista, né? Chega lá, tem um botafoguense, né? Você chega lá com a sua cabeça toda quadradinha, e aí você encontra lá alguém que de quadradinho não tem nada, a pessoa dá volta, dá volta, dá volta. É difícil, mas pode ser que a gente esteja se completando nessa história. Pedro e Paulo, me parece que funcionaram bem assim. Paulo, ousado, queria dar passos para chegar longe. Pedro, me parece, às vezes puxando o freio, segurando um pouco as coisas, tiveram até um contratempo por causa disso. Santos também tem contratempos, viu, gente? De boa. Santos, às vezes, também tem conflitos. As pessoas têm um pavor de conflitos, né? Os santos também tiveram os deles. Então, calma. O negócio é ajeitar o meio de campo depois, né? Mas Paulo parece que estava puxando o trem muito para frente. Pedro tinha que administrar o negócio, segurar um pouquinho, fazer com que pessoas de cabeças diferentes pudessem continuar juntas. E talvez esse seja o maior desafio. Fazer com que as nossas diferenças funcionem juntas. Pessoas diferentes não se percam no meio do caminho. A grande questão não é tanto tem que ser desse jeito, ou temos que chegar lá da minha maneira. A questão às vezes precisamos caminhar sem abrir mãos dos outros, sem perder de vista uns aos outros. Esse talvez seja o maior desafio, mas é um desafio legal. Talvez a gente pudesse apostar um pouquinho mais nele, começando na casa da gente. A segunda coisa que me chama a atenção hoje, que eu acho que é uma boa lição que esses homens ensinam para a gente, mas não só Pedro e Paulo, os cristãos da igreja primitiva. Eles ensinam para a gente o que é ser uma igreja apaixonada por Jesus e que sabe que existem coisas que só podem ser mudadas quando Deus põe suas mãos.
A primeira leitura que a gente ouviu hoje fala de um dos episódios em que Pedro foi colocado na prisão. Tiago, irmão de João, foi morto. Herodes viu que isso agradava os judeus e emplacou uma perseguição contra a igreja. O projeto dele era aproveitar alguma data importante para levar Pedro à execução e matá-lo. E quem sabe ficar ainda mais bem falado pelas pessoas que detestavam Jesus e os seus seguidores. Pedro foi colocado numa prisão. A gente ouviu o quanto a prisão foi bem guardada, 16 guardas para guardarem um pescador, imagina. Mais um dia, ou melhor, uma noite, Pedro foi libertado dessa prisão. Eu acho que o segredo dessa leitura é uma frase que fica escondida lá no meiozinho dela. Enquanto Pedro estava prisioneiro, a igreja orava constantemente por ele. Irmãos, a igreja primitiva sabia que tem portas que não se abrem a não ser se Deus as abrir. Não adianta a gente esmurrar a porta, não adianta a gente, tentar chutar, não funciona. Existem portas que só abrem, como a porta da prisão onde estava Pedro, só abrem quando Deus põe as mãos dele. Agora, nós nos preparamos para esse agir de Deus, nós nos abrimos para isso quando nós oramos. Enquanto Pedro estava na prisão, a igreja orava continuamente por ele. Até que uma noite, o Senhor enviou livramento, abriu as portas da prisão para Pedro, as portas que ele não podia abrir por dentro e quem estava fora não podia abrir por fora, mas que Deus podia abrir pelo poder da oração. A igreja de Atos dos Apóstolos é uma gente que experimenta isso todo o tempo, mas que aposta nisso todo o tempo também. Eu às vezes me pergunto se a gente não tenta ficar esmurrando portas, ao invés de experimentar, buscar em Deus as chaves que só Ele tem, sabe? O salmo que a gente rezou hoje diz assim: provai e vede. Existem coisas que a gente só vai experimentar e só vai ver se a gente arriscar, se a gente provar. E uma delas é contar com a mão de Deus, que a gente atrai para a vida da gente com a oração. A igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja que contava com algo mais de Deus. Era uma igreja que contava com o sobrenatural e por isso se movia na oração. Será que eu tenho contado com esse algo mais que só Deus pode fazer? Ou será que toda a minha perspectiva se fecha naquilo que eu dou conta de fazer? Vivo esmurrando portas, mas não oro, como se eu tivesse todas as chaves, que de verdade eu não tenho. Quando Pedro foi solto, esse pedaço não está na primeira leitura de hoje, mas é o capítulo seguinte. Quando Pedro foi solto, ele voltou para o lugar, para a casa, onde os cristãos estavam reunidos orando por ele. Ele bateu na porta, alguém abriu, olhou pelo olho mágico, e viu que era Pedro. O pessoal levou um susto. Mas será que é ele mesmo? Abre aí, que eu estou aqui do lado de fora, daqui a pouco vão me pegar de novo. E abriram a porta, e Pedro contou para eles o que havia acontecido. E a Bíblia diz uma coisa muito legal: eles começaram a orar, 1, agradecendo a Deus, 2, fazendo um pedido. E alguém poderia imaginar, eles devem ter pedido para a perseguição acabar. Eles devem ter pedido para Deus dar um jeito em Herodes. Não. A oração está no livro de Atos dos Apóstolos e diz mais ou menos assim: Senhor, o Senhor sabe que os poderosos têm se levantado contra a igreja de Jesus, contra o seu evangelho. O Senhor sabe quantos perigos nós temos passado. Por isso nós pedimos ao Senhor,
mais ousadia, para que nós possamos anunciar o Evangelho com coragem, com intrepidez, e o Senhor possa confirmar esse Evangelho com milagres, curas, prodígios. A Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo mais uma vez nessa hora e continuaram anunciando o Evangelho com ainda mais ardor do que antes. Irmãos, diante das resistências que a gente encontra na vida, diante das coisas que parecem que empacam a nossa missão, talvez a nossa oração, na maior parte das vezes, seja: Senhor, eu não merecia estar passando por isso. Eu estou tentando fazer o certo e olha só o que me acontece. Senhor, tira isso da minha vida. Senhor, dá um jeito nessa pessoa. Nossa Senhora do Desterro, desterrai, não é assim? Pois é. Só que me parece que essa não foi a oração daqueles nossos irmãos e a nossa podia melhorar um pouquinho. Senhor, o Senhor sabe como está sendo difícil cumprir a minha missão. O Senhor sabe quanta resistência eu tenho encontrado aqui em casa ou lá no trabalho. O Senhor sabe como eu tenho tentado anunciar o seu Evangelho e nem sempre eu consigo, porque as surpresas são muitas. Pois então, Senhor, me dá mais ousadia, me dá mais fortaleza, me dá mais coragem para que eu possa prosseguir sem desanimar. Os cristãos não pediram que o Senhor tornasse o caminho fácil. Eles pediram forças para prosseguir naquele caminho, acontecesse o que acontecesse. Quem sabe hoje, irmãos, a gente não precisava fazer uma oração um pouquinho mais com essa carinha. Senhor, eu sei que o caminho não vai ser fácil. Eu sei que as coisas não vão ficar, de repente, do jeito que eu gostaria. Então me dá forças para não desistir desse caminho. E me dá ousadia e me dá coragem para ir em frente nesse chamado que o Senhor me fez. Era uma igreja corajosa, uma igreja que contava com Deus e uma igreja apaixonada por Jesus. Não importa o que venha pela frente, desse caminho a gente não vai desistir. Esse caminho é Jesus. Pois então é por ele que a gente vai prosseguir. Quem sabe a gente não precisava primeiro aprender a contar mais com Deus. Portas fechadas não significam que Deus não quer que você prossiga. Portas fechadas nem sempre são abertas à base do murro. Antes é preciso orar e confiar em Deus. Situações complicadas, difíceis, que às vezes desanimam a gente, fazem a gente pensar se está valendo a pena, nem sempre elas vão ser removidas do nosso caminho. Pois então a minha oração tem que ser: Senhor, me ajuda a ser fiel, com tribulação e tudo, mas não me deixa desistir do caminho no qual o Senhor me fez entrar um dia. Quando você começa a orar muito para que Deus resolva uma situação, ou mude uma situação que está afligindo você no seu caminhar com Deus, se a situação não muda, pois então comece a pedir isso. Senhor, não está mudando, então me muda, e me dá mais ousadia, e me dá mais força, e me dá mais coragem para ser fiel ao teu chamado. Eu garanto que essa oração vai fazer toda a diferença dentro de você. Terceira e última coisa que me chamou a atenção no Evangelho de hoje foi a pergunta que Jesus fez aos apóstolos no trechinho do Evangelho que a gente ouviu hoje. Esse trechinho é muito parecido com o que a gente ouviu semana passada. Semana passada eu acho que foi São Lucas e hoje é São Mateus, né? Mas a passagem, a situação é a mesma. Jesus está com os seus apóstolos e então ele pergunta: o que as pessoas andam dizendo de mim por aí? E os apóstolos falam. E depois Jesus faz uma outra pergunta: o que vocês dizem de mim? Para vocês, quem sou eu? Irmãos, a primeira pergunta, o que as pessoas dizem de mim por aí, não era importante. A segunda pergunta era crucial. Assim como na vida da gente.
o que as pessoas falam de Jesus, o que as pessoas dizem por você andar com Ele, há muitas perguntas na vida da gente cuja resposta não é tão importante. Muitas. A gente se faz muitas perguntas que respondê-las ou não vai mudar muita coisa. Muitos dos nossos porquês, por quê, não mudam muito a nossa vida. Mas tem uma pergunta, ou melhor, tem algumas perguntas que são fundamentais. E uma delas é a segunda pergunta que Jesus fez aos apóstolos. Para vocês, quem sou eu? O que vocês dizem de mim? Essa pergunta, quem é Jesus para você? A resposta dela é fundamental. E dependendo da resposta que você dá, sua vida flui numa direção ou noutra. Quem é Jesus para você? Não o que você ouviu falarem de Jesus. Qual é o lugar que Jesus tem na sua vida? O que você tem para dizer a respeito dele? O que você já viveu com ele que faz com que você agora possa dizer, quem é Jesus? Eu vou contar um pouquinho da nossa história. Essa resposta faz toda a diferença para a vida da gente. E isso, irmãos, tem que ficar selado aqui dentro. Não é uma questão de ouvir uma palestra, fazer um curso, é uma questão de viver algo com ele, que faça com que fique gravado no meu coração, eu sei quem ele é. Eu sei o lugar que ele tem na minha vida. Eu sei. Não sei se vocês já viram na internet, de vez em quando mandam uns videozinhos com pessoas com idade, surpreendendo a família, porque apesar de a memória ter ido embora, algumas coisas não vão, né? Não sei se você já viu, às vezes, é uma música, a família começa a cantar e a pessoa vai, né? Um dia desses me mandaram onde uma moça começou a cantar uma Ave Maria e o moço que estava com ela, que já era um velhinho, começa a cantar e canta bonito porque ele era músico, então ele sabe o negócio. Um dia desses me mandaram uma senhora com a filha perguntando para ela, o que a senhora comeu hoje? Aí ela falou, esperta, hein? Comida, gostosa. Qual é a roupa que a senhora está vestindo? Não sei. Aí a moça começa a perguntar, e o fulano? São os filhos. Fulano? Não conheço. E o Beltrano? Aí a filha pergunta, e Jesus? A senhora sabe quem é? Aí a velhinha diz, Jesus é o meu Salvador. É Ele quem vai me levar para casa. Eu o amo. Irmãos, a vida pode arrancar tudo da gente. Tudo. Até a saúde, até a segurança dos nossos pensamentos. Mas o que fica selado aqui dentro, a vida não arranca. A doença não arranca. A velhice não arranca. A solidão não arranca. As injustiças não arrancam. Quem é Jesus para você? O que você tem a dizer sobre ele? O que você já viveu com ele? O que ele já gravou aí dentro de você? Isso, responder a isso, faz toda a diferença. Eu não tenho resposta para um monte de coisas na minha vida. E eu tenho certeza que você também não tem. Mas para isso, a gente deve ter uma resposta. Porque isso muda a nossa vida. Quando São Pedro disse a Jesus, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus disse para ele uma coisa tão bonita, Pedro, não foram outras pessoas que te disseram isso, não foi nem a tua carne nem o teu sangue, foi o meu Pai do céu quem te revelou isso. Irmãos, existem coisas que a gente não aprende ouvindo de outros. Existem coisas que a gente não aprende porque alguém nos convenceu. Existem coisas que a gente só aprende quando o Pai do céu ensina para a gente aqui.
ninguém no mundo saberia melhor quem é Jesus do que o Pai do céu. Quem sabe hoje a gente não precisava descobrir quem é Jesus, não só por aquilo que a gente ouviu falar dele, e talvez tenha sido importante o que a gente ouviu na igreja, é a nossa fé, ok, mas tem algo que escapa além disso. Quem sabe hoje a gente não precisava descobrir quem é Jesus, não aos olhos do mundo. Não procure na TV, na internet, quem é Jesus, não procure. Essas coisas não têm nada a nos ensinar sobre quem é Jesus. Quem sabe hoje a gente não devia perguntar, Pai, quem é Jesus para você? E eu tenho certeza que se o nosso coração descobrisse com o Pai Celestial quem é Jesus, a gente se apaixonaria por Ele, como Pedro se apaixonou, como Paulo se apaixonou, como aquela igreja de 2000 anos se apaixonou. Quando o Pai mostra para a gente quem é Jesus, o Pai mostra que Ele é o bem-amado. Lembra o que a Escritura diz? Quando Jesus foi batizado, se ouviu uma voz vinda do céu, esse é o meu filho bem-amado, eu ponho nele o meu bem-querer. Quando você descobre quem é Jesus, porque você pede ao Pai do céu, me ensina, me mostra quem Ele é, Jesus se torna também o seu bem-amado. E o seu querer se derrama sobre Jesus. O que eu quero, Ele. Quem sabe o Pai amado não mostraria para a gente que o seu Filho bendito é a nossa paz, é a nossa vida. Ele é o Filho que eu dei até o fim por vocês. E aí a gente vai descobrir, nossa, mas então, se o Pai do céu me deu o seu Filho até o fim, eu tenho a Ele por inteiro, até o fim da minha alma, eu posso tê-lo. E se Ele tem a mim, minha vida muda. Irmãos, a gente precisa voltar a conhecer Jesus, não por ouvir dizer, mas por encontrá-lo. A gente precisa descobrir quem é Jesus, não na mente dos homens, mas no coração do Pai. E de repente Jesus brilha diante da gente como aquilo que Ele é. O esplendor, o brilho dos olhos do Pai. É isso que Ele é. E quando Jesus brilha assim diante da nossa alma, e a gente pode contar também quem Ele é para nós, isso muda tudo. Quem é Jesus para você? Qual é o lugar que Ele tem na sua vida? Eu acho que essa é a pergunta que merecia uma resposta. E essa resposta pode mudar tudo. Que o Pai do céu nos ajude a conhecê-lo, a descobri-lo, e encontrando a Jesus, que a gente possa encontrar a força e o sustento da nossa vida.